O Ministério Público do Paraná pediu que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados investigue se a privatização da Celepar é legal. A empresa estatal é responsável pela base de dados do governo do estado. Então, quem vai conversar com a gente é a Carol Wolff, que está em casa para tratar desse assunto. O Ministério Público se posicionando contrariamente à privatização. Uma privatização que já ganhou, a história da privatização da Celepar já ganhou corpo a discussão, né, Carol? Não parece uma coisa que vai se resolver tranquilamente, né? Pelo menos aparentemente. E é importante que a Carol traga pra gente já de cara, para explicar para quem está em casa, qual é o tamanho da Celepar no dia a dia, como é que ela funciona, qual a importância desse serviço. Ana, oi Marcelo, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É um prazer estar de novo aqui com vocês participando do Meio Dia Paraná. Bem, a gente vai começar a nossa participação hoje explicando por que o processo de privatização da Celepar é tão polêmico. Para isso, a gente vai explicar o que é a Celepar. A Celepar é uma empresa do governo do estado do Paraná que opera todos os dados dos paranaenses. Nos servidores da empresa estão informações sensíveis, como, por exemplo, o histórico escolar. A Celepar sabe, por exemplo, quais notas você tirou, se você passou de ano, se você reprovou, quantas vezes você faltou. Está também o histórico médico, caso você tenha feito qualquer tratamento na rede pública estadual, em algum hospital do estado. Também sabe sobre os pagamentos de impostos, todos os dados sobre impostos que você pagou, sabe sobre o seu carro, o carro que você tem, por conta dos dados do Detran, que também estão na Celepar. E para a gente ter uma ideia, a Celepar sabe até o seu perfil de consumo. É que quando você pede o CPF na nota, esses dados de uma compra no supermercado, na farmácia, numa loja de roupa, esses dados também estão nos servidores da Celepar. E agora, essa pode ser a primeira empresa de tecnologia de informação do país, empresa pública, a se tornar privatizada. No país todo, as empresas aí que compilam os dados dos cidadãos são públicas. Isso acontece em todos os estados do Brasil, empresas públicas, e a empresa do governo federal que compila esses dados também é pública. Então, a Celepar seria a primeira empresa do país a ser privatizada. Por isso, esse assunto tem sido alvo de muitos questionamentos. Inclusive, no Senado Federal já teve uma audiência pública para discutir esse assunto. A oposição questiona muito a privatização na Assembleia Legislativa. E agora, cerca de 2 semanas, o Tribunal de Contas do Estado concedeu uma liminar suspendendo o processo de privatização, argumentando fragilidades econômicas que podem causar riscos ao Estado. Essa liminar ainda precisa ser julgada aí pelo Pleno do Tribunal de Contas, o que deve acontecer essa semana. Então, a questão é que é uma empresa que tem todos os nossos dados, inclusive, valiosos, mas que não podem ser precificados, e por isso tantos questionamentos, e por isso que esse assunto é tão importante para todos. A representação do MP passa a ser mais um ingrediente no bolo da confusão da privatização da Celepar, né? Exatamente. Olha, na quarta-feira, então, ontem, o Ministério Público apresentou à Autoridade Nacional de Dados uma representação pedindo para que fiscalize todo esse processo de privatização e avalie possíveis violações à Lei Geral de Proteção de Dados. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma lei que garante a todos nós que tenhamos os nossos dados protegidos em sigilo, Então, a gente destacou alguns trechos desse documento do Ministério Público encaminhado à Agência Nacional, à Autoridade Nacional de Dados. O que diz esse documento? Abre aspas. Com efeito, como pretendida a desestatização da Celepar, a companhia deixaria de ter o Estado do Paraná como acionista controlador, transferindo para iniciativa privada a gestão de dados atualmente sob sua responsabilidade. Entretanto, conforme artigo da Lei Geral de Proteção de Dados, em nenhuma hipótese o tratamento dos dados pessoais para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança nacional ou atividade de investigação ou repressão de infrações penais pode ser feito por pessoa jurídica de direito privado. Então, ele está dizendo aqui que esses dados não podem ser encaminhados à iniciativa privada. O que mais diz o Ministério Público, no outro trecho?
não há qualquer disciplina, por exemplo, sobre eventual necessidade de novo consentimento por parte dos titulares. Quem são os titulares? Nós, os paranaenses, que temos os nossos dados lá na Celepar. Diante da mudança de operador, que deixaria de ser público e passaria a ser privado, com interesse e responsabilidade distintas. Daí faz o questionamento, como se daria na prática a coleta desse consentimento em uma base que abrange praticamente toda a população paranaense? Seria juridicamente admissível, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, presumir esse consentimento ou transferi-lo sem manifestação expressa dos titulares? Então, esse questionamento aí do Ministério Público, né? Nós que somos os donos dos nossos dados, nós vamos consentir que isso seja, então, encaminhado a uma empresa privada? É isso. Carol, e o governo do Estado, o que diz diante desse pedido do Ministério Público? Olha, o governo do Estado encaminhou agora de manhã uma nota que a gente vai, então, dar agora o posicionamento do governo do Estado. O que ele diz? Que a Celepar está à disposição do Ministério Público e da Autoridade Nacional de Dados para esclarecer qualquer ruído. Há promotores acompanhando o processo e a própria ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Dados, já informou que não há nada em relação ao processo pendente de investigação. Processo também acompanhado pelo Tribunal de Contas, né, que a gente mostrou agora que deu uma liminar suspendendo a privatização. A nota do governo diz ainda que a LGPD veda empresas privadas de tratar dados de segurança pública e que, para atender a essa exigência, a Secretaria de Estado da Segurança Pública manterá, sob sua operação direta, parte dos sistemas críticos e a Celepar privada, depois da privatização, terá acesso apenas a uma fração desses dados. Segundo o governo, a privatização vai promover serviços digitais mais rápidos, modernos e baratos. O processo tem como base premissa de segurança de dados e não altera regras já existentes de proteção de dados pessoais. O governo diz ainda que o controlador sempre será o Estado, cabendo à empresa apenas a função de operadora, conforme estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Ana, Marcelo, esse é um assunto aí importante, né? Porque estamos falando de todos os nossos dados que a gente merece acompanhar bem de perto, né? Com lupa aí cada passo aí desse processo de privatização que o governo quer vender a empresa até o fim do ano. Trocando em miúdos, então, agora, pelo entendimento do Ministério Público, será preciso consultar os interessados, os paranaenses todos, se eles eventualmente concordam em compartilhar os dados com o futuro comprador da Celepar, né? Me parece que é um obstáculo bastante complicado de se superar, que talvez seja o caso de se superar numa discussão política que não dá para se fazer apressadamente, né? Você falou uma coisa importante, apressadamente, uma palavra que inclusive aceleram processos que poderiam ser feitos mais de forma transparente e com calma, com a sociedade participando. A gente traz esse assunto aqui no meio-dia. Né? Exatamente, Carol. Obrigada por ter participado com a gente, ter trazido esse assunto tão importante. Seja sempre muito bem-vinda. Até mais. Valeu, Carol. Um abraço aí para vocês, gente.